paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez iniciando mais uma lição do ciclo 4, a lição de número 2 do discipulado cristão. O tema da lição hoje é Você é sal e luz do mundo. Que essa lição possa ser uma bênção na tua casa, na tua família e onde quer que você esteja, que você sempre influencie onde quer que você passar. Estamos estudando todo esse trimestre sobre o sermão da montanha, sobre o que Cristo ensinou para os discípulos e chegou até nós. O texto bíblico, o texto base desta lição, está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, versículo 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa vai ser uma lição, meus irmãos, onde nós iremos aprender que não está em nós, não está na nossa vontade de fazer ou não fazer a obra do Senhor, influenciar as pessoas, mas é uma ordenança de Deus. Nós temos que ser influência no mundo, porque se nós não formos sal, se nós não formos luz aonde é que nós estejamos, a Bíblia fala muito bem que nós somos pisados pelos homens. Então, que você possa aprender esta lição, que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar o teu coração, para que você possa aprender nesta lição hoje. Para comentar esta lição, temos a presença dos dois professores aqui do Templo Central. Temos a presença do jovem professor, irmão Tiago. A paz do Senhor, irmão Tiago. Senhor, cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria poder estar aqui aprendendo da palavra mais uma vez. Temos também a presença do professor diácono, irmão Junei. A paz do Senhor, irmão Junei. A paz do Senhor, quero cumprimentar também, em especial, todos os irmãos do grupo Novo Viver, nessa lição especialmente, o grupo Novo Viver, e todos que estiverem assistindo, essa live, conosco. Amém. Irmãos, na meditação desta lição, diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Meus irmãos, Deus quer que nós resplandecemos. Deus quer que nós sejamos luz em meio às trevas. Deus quer que nós sejamos sal, aonde não há sabor. Então, muitas das vezes, nós reclamamos, das dificuldades em que nós encontramos, aonde quer que a gente esteja, no trabalho, na faculdade, no colégio. Às vezes, nós não encontramos muitas pessoas que professam a mesma fé que nós professamos. Mas Deus deixou em tua palavra, nós vamos ver na lição passada, que bem-aventurados sois os fracos, os mansos, os que choram, os que sofrem perseguições em prol do nome do Senhor, porque bem-aventurados são estes. Então, Deus quer nos usar no meio das adversidades. Só vai resplandecer a luz que há em nós em meio às trevas. Você pode ver que quando você acende uma lâmpada em um lugar escuro, o foco dela atrai vários insetos. Por quê? É no meio das trevas, das densas trevas, que você acende uma luz. Então, quem está nessas trevas, quem está nessas densas trevas, vai ver você brilhar. E ali nós vamos ver que chega até aquele clarão da luz vários insetos. Chegam insetos inofensivos, como mariposas, borboletas e outros.
só que também chega marimbondos, chega insetos que muitas das vezes nos ferem. Esse é o cristão em meio ao mundo. Muitas vezes as nossas palavras, onde quer que nós estejamos, vai soar bem aos olhos do mundo, mas muitas das vezes, só por nós sermos fiéis a Deus, só por nós professar o nome do Senhor, nós vamos ser apedrejados. Mas isso não é novidade para o cristão, que Jesus deixou muito bem em sua palavra. E bem-aventurados sois nós que professamos a Cristo e sejamos fiéis, porque um dia nós seremos coroados por isso. Vamos adentrar, irmãos, na lição. O crente deve compreender que todo cristão tem sobre si um chamado divino para fazer a diferença neste mundo, influenciar este mundo positivamente com os valores divinos. Voltando a falar da lição passada, nós vimos que Jesus, proferiu aquelas palavras ali para todos aqueles discípulos que estavam ouvindo ele ali. Então, agora esse discípulo, aprendendo o que Jesus queria, o que Jesus passou sobre o caráter do cristão, agora é hora deles colocar na prática, influenciar as demais pessoas com aquelas palavras, com aquele modo, com aquele caráter do reino de Deus. O primeiro subtópico, irmãos, diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra. O detalhe inicial, porém, é que Jesus não diz que seus discípulos deveriam ser sal apenas na região em que viviam, mas o mestre afirma que eles deveriam ser sal em toda a terra. Irmão Junei, é muito fácil pregar, é muito fácil ser crente no meio do povo cristão, na igreja, mas aqui a ordenança de Deus é para que nós sejamos crente e influenciar lá no mundo. É isso mesmo. A Bíblia, ela fala assim, quando Jesus afirma vós sois o sal da terra, como seguidores de Cristo, não é se a gente quer ser o sal da terra, já ali uma ordenança ali, já é uma afirmação. Vós sois o sal da terra. Jesus está falando assim, olha, esse mundo, ele está perdido, o mundo está estragado, o mundo está perdido, e vocês é que vão dar sabor a esse mundo. Em meio a tanta tristeza, tantas coisas ruins que passam na terra, nesse mundo, a igreja de Deus, ela é que conserva essa terra, ela é a que dá o sabor. O sal, Jesus usa ele aqui como referência aqui, coisa bem simples, E quando ele ensinava no monte sobre o sal, perto da onde ele estava, e não muito longe, estava o mar ali, o mar salgado, Então, era conhecido de todos. Ele usou o termo mais simples para que todos conhecessem e entendessem esse ensinamento, Irmão Tiago, acha para nós, lê para nós Colossenses 4 e 6. Então, porque o sal, além dele ele preserva os alimentos, ele conserva, O sal, ele tinha muito mais importância do que hoje. Hoje nós temos os refrigeradores, naquela época não tinha, O sal era a maneira mais próxima de que o cristão deveria ser parecido, ele queria ser, para que fizesse a diferença no mundo. Lê para nós. Colossenses 4 e 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Paulo dá um exemplo ali, que a nossa palavra tem que ser temperada como sal, ele usando a mesma expressão que Jesus, falou para nós. Como cristão agora em Cristo, devemos ser como sal, ser um tempero nesse mundo, que o pessoal veja que somos temperados. Não vamos mais colocar lenha na fogueira ou gasolina no fogo, mas vamos temperar essa geração que está com tanto problema, Nós vamos fazer a diferença no mundo. Muitas das vezes nós nos perguntamos como é que nós vamos influenciar. Os dois atributos do sal que Jesus usando aqui é o de dar sabor e o de conservar. O irmão Junei disse a respeito do alimento. Irmão Tiago, tanto nós
podemos dar sabor, podemos dar vida em um mundo tão corrompido, em um mundo morto no pecado, quanto conservar os princípios, o caráter de Deus que nós aprendemos na lição anterior. Com certeza. O mais interessante desse sal, refletindo para nós, é que ele está falando que você tem que ser uma pessoa que não se deixa ser corrompida, mas influenciar. Você ser sal é como você estivesse num grupo de amigos e eles decidem fazer algo que não é agradável a Deus. Mas você, como sendo sal da terra, você vai, quando eles te convidar para fazer algo que não é agradável a Deus, você sendo sal, sendo luz do mundo, você vai falar que não vai fazer porque aquilo não agrada a Deus e vai influenciar seus amigos a não fazer isso. Você vai ser o diferencial entre eles, você vai ser o sal. Nós vemos que muitas das vezes nós, cristãos, somos deixados de lado. Aparentemente não temos muita importância em muitos lugares em que nós estamos, principalmente se somos em minoria em meio à sociedade. Mas é aí onde é que está o sabor do sal. Se você for olhar na cozinha lá, a tua mãe, a tua esposa cozinhando, você vai ver. Entre todos os ingredientes, o sal é o que menos tem em tamanho, em quantidade. Você olhar, se você for fazer um arroz, normalmente vai algumas xícaras de arroz e o sal é somente uma pontinha da colher. E aí nós entristecemos porque não somos visados, temos pouca importância. Mas se nós formos olhar para a palavra do Senhor, para esse ensinamento que Jesus Cristo está dizendo aqui, Ele está dizendo exatamente isso. Vocês vão ser a minoria, mas é na minoria é que está o sabor. Deus não quer quantidade. Muitas das vezes nós vemos igrejas cheias, nem sempre ali está o tempero, o sal. Sempre é a minoria. Então, que essa lição possa nos encorajar a estar sempre fazendo segundo a vontade de Deus. Porque se nós formos mansos, humildes, sensíveis à moral espiritual, incansáveis na busca de Deus, misericordiosos, limpos de coração e pacificadores, os valores divinos vai estar em nós e nós vamos estar influenciando positivamente onde quer que nós estejamos. Então, meu irmão, continue nessa força, continue firme, porque Deus quer te usar. Ainda que você ache que não tem muita importância, mas o sal, ele não é importante, não é o mais importante, visivelmente falando em uma mesa farta de alimentos para ser preparado, mas ele é o mais necessário, porque de todos os alimentos, às vezes nós esquecemos de comprar o sal, mas não tem como se preparar uma comida sem ele. Então, muitas das vezes, nós vamos ser tidos como insignificante. Mas no final, ninguém pode negar que somos necessários para que esse mundo caminhe bem. Porque esse mundo só não é um caos, é o que nós dissemos na outra lição. Esse mundo só não é um caos por causa que existe um povo que ainda clama a um Deus que tudo pode. Amém, irmãos? Vamos seguindo para o segundo tópico. Vós sois a luz do mundo. Luz do mundo. Assim como no caso da expressão sal da terra, a expressão luz do mundo deixa claro que o cristão deve exercer a sua influência no mundo inteiro, em todas as áreas de sua atuação na sociedade. A luz do Evangelho, manifestada em sua vida, não deve ser transmitida apenas para os seus familiares, mas no trabalho, na escola, na universidade, etc. Irmão Junei, é onde o cristão andar, a luz refletida através do cristão, a luz de Deus refletida nele, tem que brilhar, onde quer que ele esteja. A luz aqui, a nossa fonte de luz é o próprio Cristo, né, irmão Tiago? Acha para nós Isaías 9:2, irmão Márcio, acha para nós João 1:9,
para a gente ler aqui. O próprio Isaías, né, profetizou, né, sobre o próprio Cristo como luz. Então a gente vê que o Sol, ele é a única fonte de energia própria, que tem luz própria. E já vemos que a Lua, ela não tem luz própria. Ela depende do reflexo do Sol para ela clarear. Se o Sol desaparecer, não temos luas. Podemos ter Sol e não ter Lua, mas não tem como ter a claridade da Lua sem ter o Sol. Assim é o que a palavra fala sobre Cristo. Lê para nós aí. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, que sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Então, Isaías profetizando sobre o próprio Cristo, sobre o Messias, irmão Márcio. João 1, versículo 9 diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, falando aí do próprio Cristo, né? Cristo, nós não vivemos sem Ele. Ele é a própria fonte de luz verdadeira que Isaías profetizou e João confirma isso. Ele é a própria luz e nós agora dependemos dele. Se nós estivermos em Cristo, nós temos que ser sal para conservar a terra e ao mesmo tempo ser luz para que o mundo veja Cristo em nós. Então não vivemos sem a fonte da vida, sem a fonte da luz, que é Cristo. Temos que ser luz para refletir a luz de Cristo aos homens. Nós vemos aqui em João, ainda no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não tem como a igreja do Senhor caminhar nesta terra sem buscar a presença constante do Espírito Santo, de Jesus Cristo, porque é dele a luz que reflete em nós. Com certeza. Nós falando de luz, um ponto interessante que eu acho sobre ser luz, qual um dos significados de ser luz? No meu ponto de vista é você ser aquela pessoa que, independente se uma pessoa do mundo está no meio das trevas, que outra pessoa que não crê em Cristo fala que não tem jeito, você sendo luz, você fala: não, eu acredito que ela vai sair dessa treva. Você vai lá tirar ela daquela treva que ela pensa que não tem jeito, ela está sendo escrava do pecado. Você vai lá, apresenta Cristo para ela e a liberta dessa escuridão. Você reflete a sua luz para ele, transformando a vida dele. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que às vezes está decidida a dar cabo de sua vida, por não entender e não ver mais significado na sua existência. Deus nos usa, muitas das vezes, sem que nós percebamos, nós liberamos uma palavra de conforto, uma palavra onde vai fazer aquela pessoa sonhar mais com a vida, pensar mais em viver, em seguir esse Cristo que nós tanto falamos. Então, às vezes nós falamos que nós não sabemos falar, não sabemos pregar, não temos o dom de cantar, mas Deus nos usa no aconselhamento, tirando pessoas que estavam caminhando a passos largos ali para um suicídio e para a vida das drogas, prostituição, e Deus usa nós tremendamente, muitas das vezes sem nós perceber. Liberamos uma palavra de conforto, uma palavra que vai de encontro àquela alma sedenta. Então, meu irmão, Deus tem um projeto na minha e na sua vida. Deus não te chamou por acaso. Deus não te chamou para ser aquele crente de banco que acha que só vai lá assistir o culto e tá bom. Não. Deus tem projeto na tua vida. Da mesma forma que Ele age na minha vida, não é o que Ele vai agir na sua vida. Ele vai te usar diferente para que você complete a obra dele que ele tem na tua vida nesta terra, iluminando lugares em trevas. Nós sabemos que as duas funções da luz é alumiar, trazer luz a um ambiente em trevas, mas também é aquecer, irmãos. Nós vemos que o mundo, às vezes, está num sentimento, numa pecaminosidade, numa imoralidade tão grande, que é aquela frieza espiritual de muitas pessoas, de muitos cristãos hoje,
está se acabando. E nós, ao invés de apedrejar um irmão nosso que está muitas das vezes parado na caminhada, que caiu em determinado pecado, está frio espiritualmente, nós devemos chegar com essa luz do Espírito Santo que há em nós, tanto alumiar quanto também aquecer aquela vida espiritualmente fria. Vamos seguindo para o terceiro tópico, irmãos, influenciando a sociedade. Boas obras. Ao final dessa passagem, Jesus explica que a luz do cristão são as suas boas obras. Por intermédio das boas obras, o cristão manifesta os valores do reino de Deus ao mundo, influenciando muitas vidas para o Senhor. Jesus ressalta que os diretamente afetados por essas boas obras, em resposta, louvam vosso Pai que está nos céus. Ao nós fazer boas obras, nós estamos louvando ao Senhor e influenciando outras vidas a também louvar a Deus. Né, irmão Tiago? Então, é também nossas ações, e também nossas ações acabam inspirando poderosamente outras pessoas que não conhecem a Deus a buscá-lo e a adorá-lo. É um meio de nós influenciar pessoas a fazerem também e a buscarem também a Deus. Com certeza, a boa obra, no caso, você tem um bom testemunho, ser uma pessoa correta das suas ações. É aí que você começa as boas obras, você tem que demonstrar, como toda a lição vem nos ensinando, a gente tem que ter postura, ter boas obras, ser diferença no meio do mundo. Falando de diferença, na lição aqui está descrito o seguinte: em meio às trevas espirituais que há no mundo, quando um crente pratica as boas obras, seus atos são como um facho de luz em meio às densas trevas, sendo logo percebido pelas pessoas. Muitas das vezes nós achamos que alguma atitude nossa não vai resultar em nada, mas em meio às densas trevas que o mundo está vivendo, uma boa ação, as boas obras que nós fazemos, soa como um facho de luz na escuridão. Muitas pessoas estão nos observando, né, meu irmão? É isso mesmo. Eu queria que o irmão Tiago achasse para nós Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Esse texto é bastante importante a gente ler ele para meditar. É que no caso da luz também, no meio, Malaquias 3 e versículo 18, capítulo 3, versículo 18. Em meio em densas trevas, né, cidades onde não tinha o evangelho, até aqui do Brasil mesmo, né, cidade da Bahia, quando eu era criança, onde não tinha igreja evangélica, era cidade dominada pela feitiçaria, né, mortes, assassinato. A polícia não dava conta, a polícia tinha medo do que acontecia. E quando a igreja chegou, que a luz de Cristo brilhou, e os pastores começaram a pregar, os missionários, se viu-se uma grande luz naquela cidade. Então se cumpriu esse versículo, irmão. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis a diferença entre os que servem a Deus e o que não serve. A gente vê o cumprimento dessa palavra. É o brilho de Cristo chegando, é a luz de Cristo brilhando em meio das trevas, em meio à escuridão, e o Evangelho aparecendo. Então a pregação do Evangelho, os irmãos novos convertidos, que está iniciando na obra do Senhor, isso que é preocupado. Eu não sei pregar, como que eu vou fazer? Tem que estudar muito. Não, a maneira de pregar também, uma das maneiras de pregar é com a vida, é sendo luz, é sendo sal, né? É o vizinho olhar e ver a diferença agora. Olha agora a diferença entre aquela pessoa, como era antes e como é agora. É uma nova pregação do Evangelho, sem abrir a boca, só com a maneira de vida. E se possível, com o tempo a pessoa vai abrindo as Escrituras. Então tem como pregar a palavra de Deus, sendo sal e luz. E depois com a pregação do Evangelho com palavras. Mas a maior pregação ainda é o testemunho de vida, é a maneira com que vivemos. É a luz de Cristo brilhando em meio a uma sociedade em trevas. Não tem como nós
esconder, sendo que um dia nós levantamos o nosso braço, confessando a Cristo como único e suficiente Salvador. Com esse ato, nós passamos a ser discípulo de Cristo. Sendo discípulo de Cristo, Ele nos ordenou que sejamos sal e luz. E a lição está dizendo o seguinte: não se deve esconder a luz, mas manifestá-la. Na leitura inicial nós lemos que o seguinte, versículo de número 15: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Jesus quer que você seja luz e alumia a todos que estão na casa, onde quer que você esteja. Deus não te fez luz para você se esconder embaixo do alqueire, mas Ele quer te colocar no velador. O velador, irmão Junei, era um local onde se colocava a candeia para que do alto se alumiasse todos. Então Jesus, é desejo de Deus que nós sejamos luz, porque Ele quer nos colocar em um lugar de destaque. Muitas das vezes nós não queremos, nós nos escondemos. Não tem como você se esconder uma vez que você tomou essa decisão por Cristo, né? Pedro até tentou negar que não andava com Cristo, mas ele esbravejou dizendo que não conhecia, mas as pessoas que olhavam para Pedro viam a diferença. Não tem como você, que uma vez foi luz, foi sal, esconder. As pessoas vão ver que você brilha, mesmo querendo se esconder, mas você nasceu, Deus te fez, Deus te chamou para ser diferença. E se um dia você não querer mais exercer isso que o Senhor colocou na sua vida, certamente, como sal insosso, que não presta para nada, porque quando nós pararmos de fazer a obra do Senhor, quando nós decidimos parar, a gente não vai prestar para nada. E a Bíblia é bem clara que vamos ser pisados pelos homens, né? Então que esta lição, a gente já está caminhando para o final, que essa lição possa ficar em nosso coração como um encorajamento em dias difíceis, dias trabalhosos, mas Deus quer que nós sejamos sal e luz no mundo que está sempre em trevas. É, meu Juninho? Alguma consideração? Vou só ler mais um versículo, irmão Tiago, para nós. É Apocalipse 3 e 11, falando um pouquinho aqui para finalizar sobre se o sal perdeu o sabor para nada mais presta. A gente vê que da hora que encontramos com Cristo, é uma vida inteira sendo sal e luz. É uma coisa que é algo, né, de importância que nós temos que guardar para nós enquanto estiver na terra. Lê para nós. Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guardes o que tem. É algo que temos que guardar para nós. É ser sal da terra e ser luz do mundo, porque Cristo vem e se nós não sermos até a volta de Cristo ou o fim de nossas vidas, nós vamos perder a nossa coroa no céu. Amém. Alguma consideração, Tiago? Esse subtópico aqui do capítulo tópico 3, não se deve esconder a luz, mas manifestá-la. Aqui eu vejo como diariamente muitas pessoas querem nos envergonhar, às vezes falando meio tirando sarro. Você é cristão ou algo. Muitas das vezes muitas pessoas têm vergonha de dizer, em vez de falar sim, eu sou, fala não, eu vou à igreja. Ali você não está sendo luz, você está deixando de ser influenciado. Quando alguém fizer isso com você, é hora de você olhar para ele fixamente e falar assim: graças a Deus eu sou cristão, eu aceitei a Cristo. E profetize também que ele será salvo igual você. Seja luz na vida dessa pessoa. Não esconda a luz que você tem, mas reflita para o seu próximo. Amém. Concluindo essa lição, irmãos, ser filho de Deus é a maior bênção que alguém pode experimentar na vida.
Mas, como toda bênção, esta também exige responsabilidades, deveres que não podem ser de forma alguma ignorados pelo cristão. É o que o irmão Tiago disse. Muitas das vezes Deus cria situações para que você fale, para que você pregue o evangelho, e muitas das vezes nós nos escondamos, nós deixamos de fazer a obra do Senhor para não ser tido como quadrado, como diferente. Nós somos diferentes, porque somos sal e luz. Somos sal em um mundo sem sabor, e somos luz em um mundo que está em meio às trevas. Então, não se sinta afligido, não se sinta triste por ser diferente. Deus nos chamou para ser diferente, para não tomar a forma desse mundo. Nós caminhamos em sentido contrário ao mundo, mas enquanto caminhamos, nós somos influenciadores, pregando o evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Que essa lição possa ser uma bênção na tua casa, que nós possamos, a partir dessa lição, ver de forma diferente daquilo que nós víamos o cristão, achando que o cristão deve ser bem aceito. Não, nós nunca vamos ser bem aceitos, mas pelo contrário, quando nós somos os únicos portadores das boas novas de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Aí onde você está, curve a tua cabeça, vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa aula. Senhor, nosso Deus e querido Pai, te louvamos, ó Deus querido, por mais essa oportunidade, Senhor, onde nós aprendemos, ó Deus, que é com sofrimento, ó Pai, é com perseguições, Senhor Deus, mas que nós fazemos a tua obra com muito gozo na alma, Senhor Deus, sabendo que em todos os momentos, ó Pai, o Senhor está conosco. Deus, abençoe a cada um, meu Deus querido, a cada um que teve acesso a essa aula, seja no Facebook, ó Pai, no YouTube, Deus querido, que o Senhor possa, ó Pai, abençoar grandemente essa casa, ó Pai. Em o nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.